prazer estar aqui hoje participando deste evento com vocês. O meu nome é Thaís Mendes Rocha e eu vou falar sobre o tema Educação CTS, que significa Ciência, Tecnologia e Sociedade, para o ensino de Ciências e Biologia. Bom, antes de eu falar sobre esse tema, eu gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Então, eu falo aqui da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas, tenho mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática e, atualmente, eu sou aluna do curso de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, o PCM, aqui da UEM. Eu também participo do grupo de pesquisa Interarte, Interações entre Arte, Ciência e Educação, Diálogos e Interfaces com as Artes Visuais, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também atuo no comitê editorial da revista Vitruvium Cogitationes, a RVC, aqui do nosso programa. Então, já deixo esse convite para vocês, né, conhecerem um pouquinho mais desses lugares. E vamos partir então para o nosso assunto, da nossa palestra de hoje. O tema vai ser sobre essa importância da educação CTS para o ensino de ciências e biologia. Então, o objetivo é fornecer subsídios para a aplicação eficaz dessa abordagem em sala de aula, capacitando os educadores a adotar estratégias que sejam mais conectadas com o contexto social e atual dos alunos. Então, eu gostaria de saber aqui quem já utilizou essa abordagem, essa educação, essa metodologia, essa proposta aqui, CTS, em sala de aula. Como que foi essa experiência? Então, vocês podem escrever aí, porque essa troca de vivências, ela é sempre enriquecedora e vai ajudar nós a construirmos uma visão mais prática e realista dessa metodologia. Então, aqui nós vamos iniciar pelos conceitos aqui dessa definição de educação CTS. Então, o propósito dessa educação CTS é promover uma visão crítica e reflexiva dessas implicações sociais, éticas, principalmente ambientais da ciência e da tecnologia. Por isso que nós temos uma maior facilidade aqui, né, na graduação de biologia em utilizar essa educação CTS no ensino, lá nas escolas e também nas universidades. Ela é uma abordagem multidisciplinar. Vocês vão ver que a educação CTS vai integrar diferentes áreas do conhecimento, porque para oferecer essa compreensão holística e contextualizada da ciência e da tecnologia, nós vamos ter que trabalhar ali com os nossos alunos diversos conceitos que abordam outras disciplinas, outras áreas. O objetivo da educação CTS é desenvolver principalmente habilidades como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a tomada de decisões informadas. Dessa forma, nós vamos capacitar os alunos a questionar e a analisar, refletir sobre os impactos da ciência e da tecnologia na nossa sociedade, considerando os aspectos culturais, éticos, econômicos e ambientais. Então, o ensino de CTS ele vai partir desse princípio de que a ciência e a tecnologia não existem de formas isoladas na nossa sociedade. Elas são construções humanas permeadas por valores, interesses políticos e econômicos. Portanto, essa proposta CTS ela busca promover uma visão crítica e reflexiva das implicações sociais, éticas e ambientais, como a gente já falou, dessas inovações científicas e tecnológicas que estão sendo desenvolvidas na nossa sociedade. Os principais objetivos do ensino CTS, como destacam Santos e colaboradores, 2010, são desenvolver o pensamento crítico, possibilitando que os alunos questionem e analisem as informações que eles recebem, como nós vimos na pandemia da Covid-19, né? As informações que chegavam na nossa família, no nosso trabalho,
a maioria sendo fake news. Então, aqui nós vamos conseguir trabalhar esses temas problemáticos, né? Então, visa também estimular a resolução de problemas para que os estudantes sejam capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, promover a tomada de decisões informadas, né, considerando não apenas aspectos técnicos, mas também as implicações sociais, éticas e ambientais. Então, geralmente, esses cursos que adotam a educação CTS, eles não se limitam apenas a transmitir os conteúdos científicos. Eles propõem um currículo interdisciplinar, no qual diferentes áreas do conhecimento se conectam para oferecer uma compreensão contextualizada desses temas que estão sendo estudados. O foco está na relação entre ciência, tecnologia e sociedade, e na forma como essas áreas influenciam e são influenciadas pela cultura, economia e política. Na educação CTS, os temas sociais são fundamentais. Então, isso significa que questões como mudanças climáticas, biotecnologia, energia sustentável, desigualdades tecnológicas são discutidas de forma crítica. Os alunos são incentivados a refletir como que essas inovações tecnológicas afetam diferentes grupos sociais e como nós podemos agir de maneira responsável frente a esses novos desafios. Então, geralmente, esses temas que têm uma maior polêmica na nossa sociedade, eles vão apresentar uma facilidade de problematização em sala de aula. Então, quanto mais polêmico, né, maior vai ser o debate, tanto do lado que vai defender e do lado que vai apontar ali os desafios, né, as consequências dessa temática. Então, isso gera uma maior dinâmica do engajamento e do debate entre os próprios alunos também. No que se refere às estratégias de ensino, CTS, elas são centradas na participação ativa dos alunos. Então, a principal característica da educação CTS é utilizar uma estratégia de ensino concentrada ali, focada na participação ativa dos alunos. Então, em vez de utilizar aulas expositivas tradicionais, somente, né, as aulas tradicionais, nós vamos utilizar ali também uma aprendizagem baseada em problemas, estudos de caso, debates, sempre buscando conectar os conteúdos científicos que nós estamos ali estudando na nossa disciplina ou em outras, né, matérias, sempre conectando esses conteúdos científicos com as situações reais do cotidiano daqueles alunos, daquela determinada comunidade na qual a escola está inserida, ou até mesmo a universidade. Então, essa interdisciplinaridade e a contextualização vão ser sempre fundamentais para criar um ambiente de ensino mais envolvente, mais dinâmico. A avaliação no ensino CTS, ela deve ser coerente com os objetivos críticos e reflexivos dessa abordagem. Então, ela precisa ir além da simples verificação de conhecimentos técnicos, focando em habilidades como o pensamento crítico, a tomada de decisão e a capacidade de análise dos impactos sociais da ciência e da tecnologia. Então, aqui o foco vai ser sempre acompanhar esse processo de pensamento crítico, né? A criticidade que esse aluno está desenvolvendo a esse tema, a tomada de decisão, né? Qual lado ali que o aluno está defendendo, seu lado positivo, lado negativo, e a capacidade de análise desses impactos sociais que determinada ciência e tecnologia causam na sociedade. Então, as avaliações aqui geralmente são práticas, como projetos e debates, né? Elas vão ser ótimas formas para acompanhar essas competências, essas habilidades. Então, para implementar com sucesso essa abordagem, essa educação CTS, em sala de aula, Santos e os seus colaboradores, em 2010, vão sugerir algumas recomendações. Então,
Deve-se investir principalmente na formação continuada de professores, né, capacitando-os para lidar com os temas que geralmente são complexos e interdisciplinares, que vão envolver outras disciplinas além daquela já que nós estudamos na nossa graduação, na licenciatura, para que essa abordagem seja concretizada ali, aplicada, porque a educação CTS, ela demanda essa capacidade do professor de fazer esses debates de temas polêmicos e complexos e estabelecer relações com outras disciplinas. Também envolve ali uma adaptação curricular para incluir esses temas CTS, né, de maneira transversal e conectada com os conteúdos tradicionais de ciências, e o estímulo ao uso de metodologias ativas, né, que favoreçam o protagonismo dos alunos e a construção conjunta do conhecimento. Aqui nós temos o construtivismo, né? Então, aqui o professor ele é convidado a sair daquela aula tradicional e deixar os alunos a colocarem ali a mão na massa. Então, os princípios que guiam a educação CTS de acordo com Santos e Auler 2011 incluem a integração interdisciplinar, né, que vai promover esse diálogo entre diferentes áreas do saber, não só a disciplina específica daquele professor ou professora, a contextualização, ligando o conteúdo científico com as questões do cotidiano do aluno, o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Desafiar os alunos a questionarem a ciência e a tecnologia, a abordagem sociocultural, considerando os valores culturais locais dessa comunidade, a participação ativa dos alunos, né? Incentivando o engajamento com o conteúdo, com aquele tema, e a consciência ética. Isso, aqui nós vamos ter essas reflexões, dessas implicações morais, dessas inovações científicas e tecnológicas. E a conexão com a vida cotidiana, transformando esse ensino mais relevante e significativo, e aplicável ali para o dia a dia daquele aluno. Então, aqui, o professor ele vai ter uma facilidade de utilizar essa educação CTS com os temas do cotidiano do aluno. Então, vocês podem utilizar algum problema que o aluno traz, né, da casa dele, da sociedade, daquela comunidade, um problema que eles estão enfrentando nesse momento, e discutir ali com a educação CTS em conjunto com o conhecimento científico. Então, não é só utilizar a educação CTS, esses temas da educação CTS, e deixar de lado o conteúdo da sua disciplina. Não. Você pode identificar que determinado conteúdo da sua disciplina tem uma maior afinidade com a educação CTS, né? Apresenta ali uma demanda mais contextualizada, por ser um tema ali que envolve o dia a dia do aluno, que envolve uma problemática, né? Então, aqui nós temos essa oportunidade de fazer esse planejamento. Então, essa abordagem CTS também tem impacto direto na educação tecnológica. Segundo o BASE 2020, esses cursos de tecnologia, esses cursos, né, técnicos, tecnólogos, também vão adotar essa abordagem, visando ali essa integração interdisciplinar, a compreensão dos impactos sociais e éticos das inovações tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, o desenvolvimento de uma visão crítica frente à evolução da tecnologia. Hoje nós temos o exemplo aí da inteligência artificial, do uso do chat GPT, por exemplo, na educação. Então, aqui nós conseguimos debater com os alunos e também com os professores, né, nos cursos de formação. A ênfase também na prática e na aplicação, conectando a teoria à prática e a preparação para os desafios tecnológicos do futuro, né? Então, a tecnologia ela está posta, a tecnologia está na nossa sociedade. Como nós vamos utilizar ela
que vai ser todo esse diferencial na vida do aluno e do professor. Como que essa tecnologia vai impactar as nossas vidas? O que nós vamos ter que mudar no nosso dia a dia para encaixar essa nova tecnologia? Nós tivemos aí nas escolas o uso do computador, o uso dos projetores, dos slides, data show, vindo também ali o uso dos tablets, Nós estávamos acostumados com os livros, físicos, cadernos com papel. Nós também temos aí o uso da calculadora e agora o uso dessa inteligência artificial. Então, geralmente, a cada década, a cada período ali, nós vamos ter um desenvolvimento de uma nova tecnologia que nós vamos ter que nos preparar para incluir na educação. Nós temos também ali a questão dos filmes, do cinema, que eu trabalhei no meu mestrado, a questão dos celulares na educação. Então, aqui nós temos essa oportunidade também de debater. E, por fim, a inovação e a criatividade, formando profissionais ali aptos para pensar fora da caixa, para se atualizar, para trabalhar, atuar em uma era totalmente tecnológica a partir do desenvolvimento da internet. Então, aqui eu vou deixar para vocês alguns exemplos de atividades. Eu vou deixar o exemplo, como eu comentei com vocês, que é o uso de filmes, que eu tenho mais afinidade. Então, o tema seria cinema e filmes e educação CTS. O objetivo é explorar o uso do cinema no ensino de questões científicas, tecnológicas e sociais. Então, aqui eu gostaria de saber quem que já utilizou esses filmes como um recurso educacional em sala de aula. E como que foi essa experiência? Então, aqui eu trabalho com os filmes de ficção científica. Temos aqui o Viagem à Lua, um clássico, os pioneiros do cinema de ficção científica. Metrópolis, Guerra dos Mundos e o Jurassic Park. Então, além dos filmes de ficção científica, por que eu tenho essa afinidade com esse gênero cinematográfico da ficção científica? Porque esses filmes, eles são ricos em tecnologia e ciência, principalmente com uma abordagem futurística. Então, nós conseguimos ver o impacto que determinada tecnologia pode causar numa sociedade que está sendo retratada ali, seja uma espécie alienígena, uma espécie fictícia que não existe, ou até mesmo na sociedade, na espécie humana. Então, eu gosto de ficção científica por causa disso, porque tem uma maior facilidade em discutir educação CTS. Documentários também são bem mais fáceis. E filme de animação. Geralmente esse filme de animação, por exemplo, o filme Wall-E, o filme Rio. Então nós temos ali esse apelo da animação com uma forte conscientização ali, que facilita essa abordagem educacional. Então aqui nós temos algumas obras, alguns livros que podem nos auxiliar a trabalhar com imagens fixas, com ou sem movimento. Então, essas imagens fixas vão ser, por exemplo, a fotografia, o aluno utilizar ali o celular para fazer uma foto, uma imagem de algum livro, de alguma revista, uma história em quadrinhos, ou até mesmo uma imagem com movimento, um GIF, um vídeo, um filme, que é o que eu trabalho. Então, aqui no nosso grupo de pesquisa Interarte, nós temos desenvolvido pesquisas e publicado livros no formato de PDF, os e-books gratuitos dessa editora Texto e Contexto, que vocês podem estar vendo exemplos de análise de imagens fixas e com movimento também. Os meus capítulos, meus artigos, geralmente vão ser com imagens em movimento, versando sobre o cinema e educação CTS, para que vocês tenham noção
né, de como fazer esse uso desse cinema, dessa imagem, dessa fotografia em sala de aula dentro de uma abordagem CTS. Então, vocês podem estar acessando esses materiais. Durante o meu mestrado, eu desenvolvi uma ficha de análise fílmica com enfoque CTS para auxiliar professores e também alunos, né, caso queiram desenvolver um TCC, uma pesquisa de mestrado, né, doutorado, utilizando ali filmes com a educação CTS. Então, essa minha ficha ela está disponível, né, além da minha dissertação e de alguns artigos que eu publiquei, nesse e-book aqui, sobre leitura de imagens fílmicas com enfoque na ciência, tecnologia e sociedade para o ensino de ciências. Eu analisei filmes de epidemia, de ficção científica, né? Por exemplo, aqui o filme Contágio, né? Então, quem quiser acessar e ver as análises que eu fiz desses filmes, né, e conhecer essa ficha, é só apontar aqui a câmera para esse QR Code que vocês vão ter acesso a esse livro aqui, que eu publiquei durante o meu mestrado, e também esses 2 livros aqui sobre leitura de imagem com enfoque CTS. Essa ficha, ela vai ser dividida em 3 etapas. A etapa seletiva, na qual o professor aqui ele vai ser capaz de identificar o potencial CTS desse filme. Então, determinados filmes vão ter um nível maior de facilidade ali para discussões, para abordagem CTS. Então, respondendo algumas perguntas nessa primeira etapa, o professor vai conseguir falar, não, esse filme tem pouco potencial CTS, esse filme já tem o maior potencial CTS. Como eu comentei ali, eu prefiro os filmes de ficção científica e os de animação. E também os documentários. Esses filmes muito hollywoodianos, assim, é mais difícil você conseguir fazer esse debate. Mas nada impeça também que o professor, por exemplo, faça ali um debate sobre o filme da Barbie, né? Tem muita coisa para se discutir com a educação CTS lá, além da questão óbvia do plástico, né? Das questões ali de gênero, né? Então, assim, a gente abre o nosso olhar para outras discussões que o filme vai oferecer ali, que a gente consegue abarcar com a educação CTS. Então, além de fazer toda essa ficha catalográfica de identificação do filme, né, nós vamos ter também ali na segunda etapa a descrição desse filme, né, se o filme é derivado de um livro, ou quem que é esse diretor, os autores, o impacto durante o lançamento desse filme. Igual o filme da Barbie teve um grande impacto, né, na estreia dele. Então, gerou muita polêmica, gerou muito debate. Isso é maravilhoso. Em comparação, por exemplo, com o filme Duna, que o pessoal não debateu muito, né? Então, a gente consegue utilizar esses filmes que os alunos estão debatendo, que eles estão assistindo, para fazer essa discussão aí da educação CTS. E na última etapa, nós vamos ter essa interpretação e essas interações CTS. Então, aqui o professor vai conseguir discutir com esses alunos a temática do filme, o que é ficção, né? O que é verdade, o que está sendo ali sendo apresentado de forma fictícia para os alunos, o que não é verdade, que tem muita coisa que é muito extrapolado, né? Muito no sentido ali imaginário. Então, a gente consegue também fazer esse debate. A problemática, qual que é o problema do filme? Qual que é o principal debate? O que tem de ciência? O que tem de tecnologia? O que está sendo representado ali? Qual sociedade está apresentada naquele filme? Quais são as pessoas, os sujeitos? E sempre ali fazer esse julgamento de valor da melhor solução para aquele problema do filme. Então, às vezes, o aluno não gostou do final do filme. Não gostei, não curti do jeito que o diretor fez esse encerramento. Né? Então, às vezes, o aluno teria outra solução, outra proposta para finalizar esse filme. E sempre, né, as considerações atitudinais e a mudança de valores que nós podemos ter após assistir aquele filme. Então, qual que é a moral da história? Qual que é a mensagem principal desse filme?
o que nós podemos aprender com ele. Então, aqui a gente consegue discutir. É uma tabela que eu fiz para facilitar essa análise, tanto do filme, né, para quem não tem essa familiaridade com análise cinematográfica, análise de imagens, mas também fazer essa análise CTS, fazer essa interpretação do filme. E para quem quiser se aprofundar mais nesse, ou desenvolver pesquisas né, na graduação e na pós-graduação, eu indico esses 3 livros, né, como essas leituras iniciais. Além do meu livro, né, sobre essa ficha de leitura de imagens fílmicas com enfoque CTS, nós temos também esse livro aqui da Rosália Duarte, de 2002, sobre cinema e educação, né, que ela vai ter essa abordagem mais sociocultural. E para uma abordagem mais clássica, né, para auxiliar ali a professora a fazer esse plano de aula, nós temos esse livro aqui, Como Usar o Cinema na Sala de Aula, do professor Marcos Napolitano, de 2004. É claro que tem outros artigos também, né, que vocês encontram de forma mais resumida. E aqui eu deixo essas referências, né, de cinema e educação, né, como eu falei para vocês, caso vocês tenham interesse. As referências de educação CTS, eu indico esse livro, esse artigo do Santos e do Mortimer, uma análise dos pressupostos teóricos da abordagem CTS no contexto da educação brasileira, da revista Ensaio. Ele é um artigo que serve de uma leitura inicial para quem está querendo ali iniciar seus estudos ou conhecer a educação CTS. E eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, algum comentário, vocês podem utilizar aqui as minhas redes sociais, que eu deixei para vocês. É só colocar o meu nome, Thaís Mendes Rocha, e eu respondo mais rápido também no Instagram. Qualquer dúvida, se quiser algum material, algum livro, não encontrou o link, quiser os slides, é só me pedir no meu e-mail, prof.thaismendesrocha@gmail.com.